Olá, os amigos do canal Academia Olímpia. Hoje eu vou trazer um tópico para vocês aqui que está causando um pouco de polêmica, né? Que é o caso da prisão do Lula. Então tem algumas pessoas na internet ali dizendo que o Lula não está preso, que é o pessoal acordar. Eu acho isso realmente muito pouco provável, né? Mas de qualquer forma, hoje é terça-feira, dia 24 de abril, e às 11 horas da manhã de hoje, agora deve ser em torno de 8 horas da manhã, não sei. Em torno das 11 horas, pelo que eu vi, acabei de ver no noticiário agora, vai ser feita uma tentativa de uma inspeção aonde o Lula está preso, né? Então agora é que nós vamos ver se ele está preso, se ele não está, se tem fundamento esses boatos de internet aí e tal, né? Então aguardemos para ver. Agora, uma outra notícia que me, falando da questão política que me deixou realmente pasmo hoje de manhã, mas de certa forma é esperado, a gente sabe o que está acontecendo, né? Olha só, o partido mais corrupto, né? O partido que mais tem associados, digamos assim, né? Que estão sendo investigados, que estão presos, que estão, ou seja, enroscados, que são corruptos, né? O maior partido não é o PT, não é o PMDB, é o PP, que é o Partido Progressista, né? Pela fonte da Band hoje de manhã que a gente assistiu, né? Esse que é o partido que, em número de denúncias, né, contra crimes e corrupção, coisa e tal, é o PP, o campeão. Agora, nesse negócio de janela partidária, onde os políticos migram de um lugar para outro, né, conforme deveria ser conforme os ideais do partido, né, onde a tua ideologia, as tuas metas, né, elas são afinadas, né, elas são convergentes com as ideias dos partidos. Assim deveria ser, né, mas na realidade não é o que acontece. Então o pessoal vai para lá e para cá de acordo com os interesses. E o mais engraçado é que o partido que mais cresceu, o partido que mais teve gente procurando o partido, foi justamente o partido que é acusado por maior número de casos de corrupção. Então vejam vocês para onde a gente caminha, né? Agora, outra coisa que eu não posso deixar de falar, já que nós estamos falando em eleição, eu pensei em fazer um programa mais contundente em relação a isso e tal, mas me encheu um pouco o saco, para falar bem a verdade, mas eu vou mencionar. Eu já coloquei um programa aqui em relação à fraude eleitoral, em relação à não segurança da urna eletrônica. Então eu apresentei lá uma denúncia do Carlos, deputado, eu acho que é Carlos Chiarelli. Se eu não me engano, essa entrevista foi o próprio Boechat, né, o âncora lá da Band, que deu essa notícia, Ricardo Boechat. Eu tenho tudo, peço que vocês assistam o vídeo de novo lá, onde mostra num determinado local ali que o número de desistência, de abstenções, de nulos e brancos, coisa assim, né, foi exatamente o mesmo número. E é um número de 6 algarismos, se eu não me engano, então é uma coisa absolutamente impossível disso coincidir da forma como foi colocado. Tem também o depoimento de um técnico que diz que... Impressionante, cara. O cara vai lá e fala, olha, se tu me der 15 segundos ou 20 segundos em cada urna do Brasil, eu me torno presidente. Ou seja, é manipulável. Então o Brasil é motivo de piada em alguns países mais desenvolvidos, né? Por causa que o pessoal sabe que é totalmente possível de burlar, né? Não é um sistema confiável. E, no entanto, o que a gente vai fazer como sempre, né? A gente vai entrar em discussão, a gente vai entrar em polarização, a gente vai brigar por candidato tal, por candidato A, por candidato B, e ainda assim que a nossa urna fosse confiável, né? A gente ainda sabe dessa manipulação que vem lá do alto, né? No sentido dos controladores do mundo. Então, cara, eu diria para vocês não perder tempo muito com essa questão de eleição. Mas como, Luciano, democracia, são eles que nos representam. Ah, são eles que nos representam, é isso que vocês estão vendo, exemplo deles? Quando eles vão se eleger, quando eles são candidatos, eles prometem que eles vão representar o povo. O que a gente tem visto ao longo dos
séculos, se não dos anos, é que, cara, quem tem poder e manda, na maioria, na grande maioria das vezes, salvo raras exceções de almas nobres e altruístas, né, que realmente trabalham por uma sociedade melhor, isso é raríssimo, 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 né? Isso é raro a nível mundial, imagina a nível brasileiro, tá entendendo? Embora tenha alguns países que são exemplos, né? Vamos colocar aí um Butão da vida, né? Um país Butão, onde a prioridade do governo é a felicidade dos butaneses. Olha só que bacana isso, né? Já pensou um tipo de filosofia dessas cabeças podres que rolam aí pelos comandantes do nosso país, né? Então, gente, vamos ficar atento a essas questões. Eu acho que se bastante gente começasse a falar mais na questão da segurança da urna eletrônica, né, isso nos colocaria talvez um pouquinho mais próximo de uma coisa mais real em relação à representatividade da vontade do povo. Ok, gente? Vamos ver se vai ser possível essa fiscalização, digamos assim, né, que querem fazer onde está preso o Lula, aqui em Curitiba, porque daí isso reforçaria, né? Isso pelo menos vai colocar um ponto final nesse tititi, ou não, vai botar mais brasa na fogueira. Porque tem alguns dizendo aí que ele não tá preso, que foi uma fraude, que é um teatro, que é não sei o que é pra nós acordar. Então vamos ver, eu tô ansioso. Vamos ver no desenrolar do dia de hoje, ok, pessoal? Então, e sinceramente, claro, procure escolher um candidato que seja mais aprazível, né? Que tenha uma ideologia um pouco mais... não é no que ele vai falar, procura prestar atenção. A primeira coisa é não votar em ninguém que já está com o rabo preso aí, gente, ou que está ligado, ou esses que migram para esses partidos que são... a gente já sabe que estão carimbados aí como partidos corruptos, que já ficou bem evidente que o interesse do pessoal é controle mesmo, e eu concordo que é difícil porque sobra muito pouca coisa no final da lista, né? Aí é difícil. Então, realmente, candidatos que nem Joaquim Barbosa, né, dão uma esperança pra gente, né, caso ele venha se eleger. Não sei nem se ele vai confirmar a candidatura, parece que ele se aliou ao PSB, mas a partir daí, né, ele confirmar. O Ricardo Boechat tá pedindo muito para que esse Joaquim Barbosa se decida logo, né, se ele vai ser ou não, porque já tem uma grande parte que está do eleitorado que estaria disposta a votar nele, coisa e tal. Eu encaro isso talvez até como uma própria estratégia do Joaquim Barbosa, porque se ele não fala nada, ele nem quis ainda, né, se manifestar sobre essa candidatura e coisa e tal, ele já tem toda essa porcentagem de intenção de votos. O que acontece? No momento que esse cidadão, Joaquim Barbosa, né, que era ministro da Justiça lá e tal, louvável, aliás, né, a atitude dele de brigar contra aquele pessoal que a gente sabe que é o pessoal que faz a coisa ruim, a coisa errada lá, né? Então, no momento que um candidato que nem o Joaquim Barbosa, né, assumir que ele vai realmente concorrer, cara, é uma grande pedra no sapato para os outros concorrentes, justamente por causa que eles sabem que o povo brasileiro, ele está cansado demais, assim, ele já está em carne viva, está esfolado dessa questão da corrupção. Então qualquer candidato que tenha se apresentado, já que tem um histórico de luta contra a corrupção, é evidente que ele vai ser um nome fortíssimo. Porque a gente sabe que não adianta o pessoal tá lá e ter boas ideias aqui, coisa e tal, se eles não nos representam. Não é que o pessoal tá lá que sejam burros ou não tem capacidade. Eles são mau caráter, é gente egoísta, é gente que eles usam toda a sua capacidade intelectual e o seu potencial, né, pra fazer as coisas erradas e pra atrair a brasa pro próprio assado. É só isso, eles querem só a situação dele e daquela patotinha que o cercam, e é isso aí, gente. Então, terrível demais isso, né? Então, esse esquema do Joaquim Barbosa pode muito bem ser uma estratégia. Porque enquanto ele fica ali, coisa e tal, o pessoal fica, né, trocando farpas, trocando balas, porque a gente sabe muito bem como é que funciona o sistema eleitoral. Como os candidatos ruins, eles não têm coisas boas para apresentar, né? Então, o que eles vão fazer? É lógico, eles vão tentar ao máximo atacar e destruir a imagem do outro.
Isso é muito normal das pessoas que são ruins, das pessoas que não têm a autoestima, das pessoas que jogam do lado negativo da força, né? Das pessoas que trabalham com mentira, das pessoas que trabalham com difamação, né? Então não adianta, então vamos tentar fugir de tudo isso, pessoal. Agora, por mais que a gente ainda dependa dos políticos e a gente não consegue ver escrito na testa deles, explicitamente por enquanto, né? Se o cara é do bem ou se ele é do mal, mas a gente confia num certo instinto, né? A gente vê a atitude, a gente vê a expressão corporal, a gente vê as coligações que esses caras estão fazendo, a gente mais ou menos prevê qual que é a intenção dos caras, meu. E daí já dá pra ficar ligado e dizer, meu, esse aí tá ali só, é mais um só pra encher o bolso deles e ferrar com o povo, como tem sido feito, né? Em relação a isso, eu não levo muita fé no sistema político do jeito que está. Eu levo fé na evolução da humanidade, aonde a gente vai chegar a um ponto que nós estamos desenvolvendo a nossa pineal, a gente está desenvolvendo esses nossos outros sentidos, além desses 5 que a gente conhece, né? Que é a visão, o tato, a audição, o paladar. Enfim, e aí então eu acredito que quando a gente começar a ter essas percepções extrasensoriais mais fortes, a gente não vai mais conseguir ser, ou melhor, eles não vão mais conseguir mentir para a gente não vai mais precisar depender de acreditar nas palavras ou não. Entendeu? A mentira, o nosso ser interior, né? A gente vai perceber com a nossa alma e não com nossos ouvidos físicos, nossos olhos físicos. Não vai ser mais possível. É como se fosse uma leitura mental. Então, tu imagina todos esses políticos que fazem o que fazem hoje é porque eles são muito hábeis na arte da mentira. E não só políticos, muita gente aí, eles trabalham com a questão da mentira. Então a mentira é um mal realmente terrível em todas as instâncias. É claro que nós temos a mentira inocente, nós temos aquela mentira do cara que fala para só se promover de forma... num grupo de amigos ou coisa assim. Então tem todo esse tipo de coisa. Agora tem aquelas mentiras nocíveis que... Qualquer tipo de mentira já é ruim, gente. Qualquer tipo de mentira já é ruim. Mas aquelas mentiras aonde tu realmente prejudica as outras pessoas, essas são as mais graves. E assim, ó, não pensem os mentirosos ou esses que em vez de usar a sua energia em crescer a si próprio, em se auto-aprimorar, né, em melhorar, seja numa questão de concorrência de mercado, coisa e tal, né? E tem muita gente que eles preferem atacar aos concorrentes, mentir sobre os concorrentes, né, para tentar diminuir a credibilidade do concorrente, para que ele possa aparecer, para que ele tenha a sua própria imagem um pouco mais projetada em relação a isso. Vocês que estão acostumados, gente, eu estou falando por uma pequena minoria, eu acho que porventura deu uma passadinha no meu canal, porque eu acredito piamente, né, que desses 1.800, quase 1.900, sei lá, inscritos que nós estamos atingindo agora, eu acredito que a grande maioria, justamente por estar procurando o tipo de assunto que a gente propõe no nosso canal, já está longe disso, já está fora disso, já nem questiona mais, já não mente para si mesmo, porque, gente, isso aí é mentir para si mesmo. Tu achar que tu vai construir alguma coisa para ti, mentindo, né, injuriando outras pessoas, cara, o teu futuro ali na esquina, tu vai quebrar tua cara, meu irmão. Não tem jeito. Eu tô com 47 anos da minha vida, eu tenho observado pessoas que tentam construir a sua conduta, os seus negócios em cima de mentira, quebram a cara. Graças a Deus, eu nunca precisei mentir, inventar ou denegrir uma pessoa, coisa e tal, em meu próprio favor, né, para sentir na própria carne o erro disso. Eu vi isso acontecendo com outras pessoas, até porque eu respeito muito o ensinamento dos meus pais. Meu pai já morreu e para mim eu acredito que ele está sempre presente junto comigo, né? E ele me ensinou a ter hombridade, me ensinou a ter caráter, a ter moral. Então, assim, ó, já fui vítima de muita gente que fala coisa que não é, que fala, entende? Muitas vezes por medo de concorrência, por medo, ou por tu não gosta da pessoa, não concorda com uma coisa que a pessoa diga, então ele se sente no direito de mentir descaradamente. Gente, a mentira é um dos piores males que tem por aí, que a gente vê e que está levando a tudo. Então a gente está caminhando que naturalmente vai ser impossível mentir, e eu acredito que num futuro muito próximo, eu espero que num futuro muito próximo, para que essas pessoas, aí vai começar a ser feito realmente a separação
né, do joio e do trigo. Porque essas pessoas que estão acostumadas a mentir, eles não terão mais a sua bengala, porque eles se apoiam na mentira. Entendeu? Então, quando as pessoas começarem a simplesmente ter esse sentimento de saber interiormente, né, se a pessoa está mentindo ou não, essas pessoas todas que tudo que eles fazem é mentir, eu estou te dizendo que ó, dentro de realmente muito pouco tempo, vocês não terão mais nada. Vocês não terão mais aonde se apoiar. Entendeu? Por causa que isso está com os dias contados. Então essa questão política que a gente vê, e vocês veem que é mentira em todas as instâncias. Então começa até de um grupo de dominadores extraterrestres que mentem para a humanidade desde que a humanidade foi criada. Tá entendendo? Então a mentira é o grande mal do negócio todo. Então quando não for mais possível mentir, né, o nosso mundo vai ser maravilhoso. Tá entendendo? Então quando a gente começar a ler o pensamento das pessoas, muda tudo, gente. A gente está prestes a fazer isso. Então, pessoas, né? Eu nem tô falando que nem eu digo, a maioria das pessoas que assistem o nosso canal aqui e já estão ligadas nesse tipo de assunto já passaram disso aí. Eu tô falando para essa gente mesquinha que talvez dê uma passada pelo meu canal e que talvez num lampejo querendo começar a ver esses outros assuntos, começar a sair da materialidade, começar a sair da Matrix, como a gente diz, começar a despertar, como a gente tá falando, e ver que o mundo não é isso que colocam para vocês o tempo todo aí, que tem algo mais, né? Muito mais, né, que nada que tu vai fazer aqui para tu ter ganhos materiais vai valer a pena, entendeu? Principalmente quando tu tem ganhos assim denegrindo, atacando outras pessoas, mentindo. Então, gente, isso está com uns dias, né? Não haverá mais governantes mentirosos, não haverá mais pessoas mesquinhas mentirosas, não haverá mais pessoas... e tem outros também que é uma outra mentira numa instância talvez um pouco mais suave, mas também né, gente? É aqueles que eles não conhecem as pessoas, eles ouvem falar alguma coisa e sai proliferando aquilo como se fosse uma verdade. Aí eles acham que eles estão na consciência dele dizendo: ah, não, mas eu não inventei isso, não fui eu que inventei. Ah, vendi o peixe como me passaram. Legal, né, cara? E aí as consequências disso tudo, né? Por exemplo, quando se mente sobre uma pessoa e se espalha essa notícia e todos os outros que saem mentindo e isso causa sofrimento. Você acha que não tem nenhuma parcela sobre o sofrimento gerado sobre aquela pessoa? Se você está sendo o veículo das mentiras que foram proferidas, independente se elas foram criação sua ou não? Então, comecem a pensar e botem lá, não faça para os outros o que eu não gostaria que fizessem comigo. Né? Se a gente começar a ter essa máxima, a gente não erra mais. Por exemplo... eu não gostaria que alguém inventasse uma coisa sobre mim e saísse falando para os outros. Eu não gostaria que as pessoas que não me conhecem comprassem essa inverdade e saísse proliferando, né? Então, se você não gostaria que fizesse contigo, por que você faz com os outros? Então, quando alguém trouxer alguma coisa para ti sobre uma outra pessoa, a minha mãe era campeã em fazer isso, botar panos quentes. Né? Eu sempre soube de algumas vizinhas assim que gostavam de uma intriguinha um pouco mais forte e chegavam para minha mãe: mas tu viu que a vizinha fez isso, fizeram aquilo e falou isso e falou aquilo? E a mãe sempre: mas talvez ela não tenha dito isso, talvez ela se expressou mal, não sei o quê. Às vezes, mesmo sabendo que era fofoquinha, que era coisa, a mãe ia lá e botava panos quentes. Então eu cresci ouvindo isso, eu cresci sendo uma criança vendo a vizinha ir lá e eles acham que criança não sabe nada, né? Que criança não percebe nada, e eles falam e a gente fica só cuidando. E eu cresci com o exemplo da minha mãe, né? De vendo... minha mãe, ela sempre foi de botar não, sabe? A minha mãe sempre foi da turma do deixa disso, deixa pra lá, pensa melhor, né? Não fala com a cabeça quente, talvez não tenha sido... Minha mãe é uma santa, não é pra minha mãe. Gente, o único erro que minha mãe cometeu na vida foi ter me colocado no mundo. Sinceramente, coitada. Mãe, te amo demais. Beijo. Então, assim, ó... Então, desde pequeno eu aprendo isso com exemplo. Então, a gente traz isso arraigado. Essa questão de honestidade. Eu cresci com meu pai dizendo: esses políticos roubam, eles mentem. É eles que causam essa dor pra sociedade toda. A gente trabalha só pra dar dinheiro pra esses caras. Sabe? Então a gente já cresce com nojo de mentira, com nojo de gente que não tem egoísta, que não tem um pingo de altruísmo. Sabe? Eu cresci em família muito humilde e sempre vi meus pais de portas abertas para ajudar.
sempre as pessoas... Aliás, a maioria das pessoas que passam dificuldade na vida, elas são muito mais solidárias, por causa que elas sentem na carne o que é dificuldade. Então, quando vê um outro ser humano em dificuldade, é mais latente essa necessidade de ajudar. E eu cresci com essa questão de solidariedade, de altruísmo, de aprender essas coisas, sabe? E de gente muito humilde, muito honesta, enfim, eu tenho orgulho demais dos meus pais. Então, gente, né, pro povo da mentira, os seus dias estão contados. É uma questão de tempo, gente. Né? Então, esses gostam de ter aquele veneninho que escorre, fala mal aqui, fala mal aqui. Daqui a pouco né, começa essa nova mentalidade, essa nova condição, o nosso DNA está evoluindo para isso, e vocês que gostam de mentir, que gostam de inventar coisas, denegrir a imagem das pessoas, vocês estão ferrados, meus amigos. Todo mundo vai saber a verdade sobre vocês. A questão de não é mais as palavras que vocês dizem, não importa mais o que vocês digam, os fatos serão expostos. Disso ninguém mais vai conseguir fugir. Aí nós teremos um planeta muito melhor, todo mundo vai saber quem é quem, e aí sim vai ser feita aquela divisão, entendeu? Então as pessoas de bem, as pessoas que não veem maldade nos outros, as pessoas de coração bom, as pessoas altruístas, elas vão estar todas juntas nesses lugares onde os elogios são sinceros, onde as críticas também são sinceras, são embasadas e são sempre no intuito de construir uma comunidade melhor, esse tipo de coisa, né, gente? Então a gente está caminhando para esse novo mundo, e essas pessoas mentirosas, elas vão voltar, né, nesses lugares onde impera a mentira, onde se sofre por causa da mentira, né, onde se impõe dor por causa de mentiras e coisa e tal. Então é a lei da afinidade, querido. Não é ninguém que vai te julgar dizendo, ah, tu vai pra cá, tu fez isso, tu vai pra cá, tu fez aquilo. Não, é a lei da natureza, meus amigos. Entendeu? Esse povo da mentira todo vão ficar tudo num planetinha ruim lá de, sei lá, de terceira dimensão, segunda dimensão, tipo uns primata lá, brigando, né, pra ver quem é que tem mais luxo, pra quem que engana mais o outro. Esse é o mundinho de vocês, cara, que vocês pertencem, e que vão vocês pra ele, e que deixem as pessoas que querem viver em paz. E normalmente as pessoas que querem viver em paz outros propósitos de vida. Elas não estão mais aí nesse negócio de ter uma maçaneta de ouro no banheiro, de ter o carro mais luxuoso do ano, de, sabe? Não, cara, desculpa o palavreado, mas estão cagando e andando pra esse tipo de coisa, entendeu? Luxo, aí porque é chique. Sabe o que é chique, cara? Chique é uma alma iluminada. Chique é que nem uma médica que eu conheço de Caxias, que é amiga da nossa família lá, que quando ela fez uma festa de aniversário, ela disse, eu não quero nada pra mim, se alguém tem necessidade de dar um presente, faça uma doação a essa ou tal instituição de caridade. Isso eu acho que é um exemplo de altruísmo, isso eu acho que é chique. Sabe? Quando a pessoa ela atinge uma situação econômica favorável, né? E não se acha mais do que os outros por causa disso, tem uma noção de altruísmo, de isso é chique, sabe? Essas pessoas que andam em casas bonitas, em carros bons, porque são merecedores, sabe? Não são comerciantes de medicina ou coisas do gênero. Então isso é lindo, pessoal, sabe? É isso que orgulha a gente na questão do ser humano. Então não é a questão do que tu tem ou que tu deixa de ter, é como tu olha para aquilo, é a importância que tu dá para aquilo. Um outro casal são primos nossos, muito queridos, que a gente gosta muito também, eles fazem o caminho de Compostela, e ele nos falando num determinado momento que ele começa a perceber, por causa que quando tu começa a caminhar quilômetros e quilômetros e quilômetros lá, pô, tu carrega tudo nas costas. Então isso te traz uma mensagem a nível de vida que é uma coisa surpreendente. No sentido de o que tu realmente precisa. O que tu realmente precisa. Tipo, aí nesse caso, né? Não, eu tô viajando lá, eu preciso de um sabão para tomar um banho, coisa e tal, um par de chinelo, as coisas básicas para tu seguir adiante. E isso é uma situação metafórica, né? E tal. E quando tu leva para tua vida e tu começa a questionar o que eu realmente preciso para viver. Aí o que a gente se dá por conta? A gente fica extremamente feliz nesses momentos e a gente se dá por conta que a gente tem muito mais do que a gente realmente precisa. A gente se dá por conta que se as pessoas que estão ao nosso redor, que a gente vê nas favelas, nos morros, nas comunidades carentes, tivessem o que a gente tem, né, a gente seria mais feliz ainda. A gente sabe que não é culpa nossa esse desequilíbrio todo que tá, né, ou de quem hoje tem uma situação um pouco mais confortável, que trabalhou para isso e aquela coisa toda, né, que não roubou nada de ninguém, não tirou nada de ninguém, não mentiu para, né,
Então, tu já vive feliz por causa que tu sabe que tu é um ser do bem, tu tá nessa energia já, né, condizente, tu vibra positivo. Agora, a felicidade não é completa quando a gente vê justamente os nossos semelhantes passando dificuldade. Quando a gente liga a televisão e vê os outros povos e outros países. Então, isso é terrível, gente. Mas, enfim, então, fechando a questão política, me estendi bem mais do que eu gostaria, mas eu achei um adendo importante, né? E fé na vida, gente, fé na evolução humana, que o que acontece hoje, né, se for ver a maldade toda, coisa e tal, é tudo baseado em mentira, em informações, né, guerras que acontecem, coisa e tal, porque os motivos não são, nunca se relata os verdadeiros motivos. Então, conforme a verdade for explícita, o mundo vai melhorar. Então é basicamente isso, gente. A verdade vai salvar. A verdade vos libertará. Isso já é Jesus, né? Então por isso que eu acho que foi válido esse programa de hoje. Então, amantes da verdade, sejam bem-vindos ao meu canal, né? Que eu acredito que a grande maioria dos nossos inscritos são amantes da verdade, por isso que nós somos buscadores, então sempre... E por isso que eu insisto em dizer, não acreditem em nada do que eu estou falando aqui. Busquem sempre um contraponto, busquem sempre reforçar informações de outras fontes, né? Aí a gente vai chegando. Algumas coisas que eu posso ter me enganado em relação a algumas interpretações que eu fiz, as pessoas me jogam contra-informações, né? Com outros pontos de vista, a gente repensa melhor, chega a outras conclusões ou corrobora. Então o caminho é sempre esse e a gente vai chegar lá. Então, buscadores da verdade, né? Meus queridos, beijo a todos e vamos adiante.